Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar aqui com vocês, vivendo esse Pentecostes de ontem, né? Vivendo esse Pentecostes de hoje, de todos os dias, tem que ser uma vida plena do Espírito Santo. 13º dia da nossa caminhada com São Miguel Arcanjo. Eu espero que vocês estejam gostando, está sendo poderoso, os testemunhos, as pessoas mandando mensagens. Eu estou amando receber mensagens dos testemunhos, das pessoas experimentando uma mudança na sua vida. Olha, seja para o bem ou seja para o mal, está acontecendo de tudo. Combates espirituais. Quando Deus entra na tua vida para curar, para libertar, o Espírito Santo, está escrito lá em São Paulo. São Paulo escreve aos Coríntios. O Espírito Santo acho que é Coríntios, é um espírito de ordem e de paz. Mas ele, para chegar nessa ordem, nessa paz, ele precisa mexer em muita coisa. Igual um médico que pega uma ferida infectada, mesmo você se aproximando da ferida, vai doer, você vai sentir a sensação de dor. Imagina se aquilo está gangrenando, está gravíssimo. Vai ter que te encher de anestesia, vai ter que fazer asepsia, limpeza da ferida, vai ter que olhar com calma, vai ter que abrir. Tem uma série de procedimentos, eu não sou médico, né? Eu não sei como que se faz isso, mas, enfim, a ferida precisa ser tratada e dói e precisa de muitos cuidados. Então, os cuidados de Deus para a tua vida, seja na área financeira, nos bloqueios, nas maldições, na solidão que você sente, na depressão, na ansiedade, no medo que a gente sente, na insegurança, na fragilidade humana que nós temos, na fragmentação do nosso ser, da nossa autoimagem. Temos muitas áreas para ser mexidas, para serem tocadas. Deus precisa cirurgicamente entrar, operar, limpar, fazer asepsia, né? Ou seja, fazer todo um trabalho ali dentro da tua ferida, dentro do teu corpo, do teu ser, da tua alma, para poder colocar ordem no caos. Se lembra daquela passagem no Gênesis, onde o Espírito Santo pairava sobre o caos do mundo? E essa palavra no grego, no aramaico, sei lá, ela representa como se fosse aquela galinha que vai chocar o ovo, né? Ou seja, que vai abraçar a sua cria para poder dar vida, né? Ou seja, o Espírito Santo vem como nos abraçando com suas asas para poder nos dar vida, gerar vida em nós. Mas vamos lá. Hoje eu falei que eu ia falar sobre a cura interior, abençoando nossos pedidos, nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Só vou falar mais uma coisa do Pentecostes de ontem e de hoje, que nós vivemos o Pentecostes. Ontem se encerrou o ciclo dos 50 dias, né? Não temos mais o Círio Pascal, né? O Círio Pascal se apagou ontem e hoje é uma nova vida, uma nova etapa na tua vida, né? Entramos num novo tempo dentro da igreja. E lembre-se do seguinte, nós estamos vivendo em que nos lembramos não só do Pentecostes, que eles falaram novas línguas. Deus queria a unidade do povo. Olha só, eles começaram a falar na língua de todo mundo que estava ali. As pessoas entendiam que eles estavam orando, proclamando nas suas próprias línguas maternas. Essa é a unidade do Espírito. Deus vem para unir, o Espírito Santo vem para unificar não só nosso ser, nossa fragmentação, mas sim para unificar nossa família, nossas relações, tudo, relação com Deus. Deus quer religar você com Ele. Deus quer unificar, que seria o fim das tuas maldições. Deus quer unificar você, unir você com tua família, com aqueles que você deveria amar e deveriam te amar também. Ou seja, esse é o trabalho amoroso, unificador do Espírito Santo. Diabolos, o divisor, ele vem para dividir. Se lembra no Gênesis que o homem, na sua soberba, no seu orgulho, tentou fazer uma torre chamada Torre de Babel? E Deus, como castigo, começou a dar várias línguas para o povo. Só que o povo, ao contrário de se entenderem, eles não entendiam nada do que um falava para o outro. É como se um falasse russo, outro aramaico, outro grego, outro português, outro espanhol. Só que eles não sabiam. Cada pessoa falava uma língua diferente. E ninguém se entendia. E acabou que não conseguiram construir essa torre por causa da divisão entre eles. Por causa
da falta de comunicação, eles começaram a brigar, se dividirem, etc. Então, essa mesma diferença entre a soberba e a humildade do cenáculo, entre o orgulho do ser humano que fragmenta ele, que quebra a aliança com Deus, e a humildade de Maria que unifica, junta os discípulos para estarem em obediência, para receberem o poder e a união, a unidade, a paz do Espírito Santo. A cura interior é muito ligada a isso. Você tem que entender esse processo de cura. Por quê? Nossa autoimagem está fragmentada, já falei para vocês. Por mais que eu queira explicar para vocês, eu sei que você já sente isso. Se você sente uma ansiedade, é porque tem alguma fragmentação em você. Ou seja, a ansiedade é a expectativa de um futuro que talvez nem venha acontecer, um caos que não venha acontecer. Nós temos tantas coisas, nós nos punimos, sofremos com autopunições porque nós não entendemos quem nós somos. Grava isso. Pensa numa faca de cozinha. A faca de cozinhas, né? Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: imagina se tua faca tivesse 2 gumes, de cima e embaixo. Ou seja, quando ela penetrasse na comida ou na carne, ela ia rasgar dos 2 lados, né? A palavra de Deus diz que ela se compara a essa faca de 2 gumes, porque ela tanto toca o nosso ser carnal como o ser espiritual. A palavra de Deus é viva. Então a cura interior é viva também. Deus, quando ele entra com a sua palavra, através da sua palavra, através de uma oração de alguém, da imposição das mãos de alguém por você, quando você começa a rezar por você, se autoconhecer, fazer os quadrantes, né? Entender o que são os quadrantes, esquadrinhar a tua vida da maneira certa, o Espírito Santo começa a rasgar dentro de você o pecado, começa a entender o que é o pecado, o que é a virtude, o que é a paixão, o que é a cura, ou seja, o que é a libertação, o que é a liberdade do Espírito. Você começa a entender as raízes das tuas fragmentações. Essa conversa eu falei para vocês que não ia ser fácil, por quê? Porque agora começa um momento muito difícil de entendimento. A tua alma, ela é desconhecida para você. A tua alma, ela é misteriosa, por isso vem um mistério, mística, né? O Espírito Santo, ele vem tocar essa alma desconhecida, esses porões da alma desconhecidos. Então, de uma maneira humana, vou tentar explicar para vocês como começam as feridas, tá? É muito importante você perceber isso e você se colocar diante de Deus e rezar em cima disso, tá? Não adianta eu te explicar isso se não entrar a oração no meio. Você tem que orar e você tem que abrir-se para o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa conversar com você. Ai, Arthur, é tão difícil ver o Espírito Santo, eu não consigo, eu estou há 35 anos na igreja, sei lá, 50 anos. Gente, é difícil porque o teu coração está cheio de bagulhos. Está cheio de barulhos, bagulhos, cheio de problemas. Você não deixa o Espírito Santo livre, a liberdade da escuta, a liberdade dele falar com você. Ele fala, ele se transmite através de vários sinais para os humildes. Os humildes, não estou falando que você é orgulhoso, mas todos nós temos nosso orgulho, né? Então, não tem aquela frase que diz que nós, depois da nossa morte, 30 minutos depois, o nosso orgulho morre, né? Tipo assim, ou seja, nós somos tão soberbos, tão ensimesmados, que o nosso orgulho é muito grande, é muito forte. Para rebaixar esse orgulho, você precisa silenciar. Escutar o Espírito Santo não é uma tarefa fácil. Escutar-se a si mesmo é mais fácil, é um pouquinho mais fácil. Por quê? Você conhece algumas dores tuas. Ah, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu fui sofrido nisso, aquilo, meu ex, não sei o quê. Você pode trazer as dores humanas, as dores emocionais que você traz, depressão, ansiedade, mas as dores espirituais que estão escondidas na tua alma, que são desconhecidas a você, somente o Espírito Santo pode te revelar. Estão entendendo até aí ou tá meio loucura para vocês? Não sei se vocês estão entendendo, alcançando a profundidade disso. Então aqui nós vamos tratar, a cura interior trata primeiro da cura da alma. A cura das tuas feridas da alma. A alma é aquilo que te dá ânimo para viver, te dá força contra qualquer medo, ansiedade, etc.
Quando nós estamos quebrados, fragmentados pelo pecado, pelas nossas dores, pelas nossas fragilidades, o que acontece conosco? Tem dois lados da moeda, né? Tem a pessoa que está quebrada, fragmentada. Tem pessoa que ela está bem de vida, está rica, está feliz, não sei o quê, com, sei lá, um monte de Brad Pitt, etc. Mas ela também está quebrada. Por quê? Tem as duas quebradeiras. A quebrada chique, rica em Paris, a quebrada pobre na favela. Exemplo, temos duas pessoas quebradas. Estar quebrado na alma não significa riqueza, poder, casamento, estar bem casado, relacionamento amoroso, nada disso. Estar quebrado na alma é um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Aqui se trata do ser. Então, como nós vamos falar do ser agora, qualquer ferida que você traz na tua gestação, na tua vida intrauterina, dentro do útero da tua mãe, e também nos primeiros anos de vida, até a tua adolescência, são marcantes para a criança, para o jovem. E aquilo traz uma ferida profunda na tua alma, chamada identidade, o eu verdadeiro, não o pseudo-eu. O pseudo-eu, ele te engana, ele acha que é você. Você, a tua consciência, quem você olha no espelho, você acha que é você, mas não é você. Existe um eu oculto, escondido, que é a imagem e semelhança de Jesus. Outro dia eu falei sobre isso. E sabia que nem Satanás consegue fragmentar essa imagem? Ninguém consegue tocar. É a imagem, eu vou te falar assim, São João da Cruz fala sobre o centro da alma, onde nem o pecado, nem o demônio, ninguém chega a tocar. Porque lá que habita a tua verdadeira imagem, lá que habita o Espírito Santo de Deus, que é intocável. O mal não chega a tocar. Existe dentro de nós a área exterior da alma, a estrutura da tua alma, né? A área exterior da alma, a área interior da tua alma, a área um pouquinho mais interior, e existe o centro da alma, onde ninguém pode chegar. Ali está a tua verdadeira imagem e semelhança de Deus. Esse não é o pseudo-eu, esse é o verdadeiro eu. Só que ele está oculto, ele está às vezes sob escombros, sobre sombra, sobre cortinas. Imagina uma casa fechada com cortinas, empoeirada, abandonada, trancada por todos os lados. É preciso que alguém entre, até arrombe essa porta se possível e limpe, comece a abrir as cortinas, deixe o sol entrar, a luz entrar. Para que você possa enxergar qual o tamanho da sujeira, qual é a cara dessa casa, como é que está essa casa. Então, da mesma maneira, Deus precisa, Jesus no Apocalipse 3 fala aqui, ele bate na porta. Se você deixá-lo entrar, ele vai poder fazer a sua obra em você. Ele vai poder te curar. Então, se você entende esses conceitos, que eu estou falando rápido porque tem muita coisa para falar, né? E não dá tempo. Você vai entender que muitas atitudes tuas, digamos, no teu casamento, na tua família, tem pessoas que se escondem, tem pessoas que estão feridas e se escondem, omitem, engolem sapo, o tempo todo ficam engolindo, porque elas têm medo. Medo de não serem amadas, medo de não serem aceitas, medo de aquele casamento fictício fracassar, medo de seus filhos se machucarem, ou não te aceitarem. Tem a pessoa que é o contrário, isso tem muito a ver com temperamentos também. A pessoa que é colérica, né? A pessoa animada, essa pessoa acha que não tem medo de nada, ela vai chutar o balde mesmo, vai separar, não quer nem saber. Tem muitos temperamentos, estão muito ligados aos temperamentos, à criação, a se a criança foi amada, se ela foi rejeitada. Porque tem muitas pessoas que elas, por serem rejeitadas, elas ficam na dependência de serem amadas pelos outros o tempo todo, né? Isso é uma questão até psicológica, né? Assim, é questão até emocional, né? Dependência emocional. Tem pessoas que são abusadas emocionalmente e elas acreditam serem feias, incapazes, e elas ficam mendigando amor. E, gente, tudo isso que eu estou te explicando agora são raízes. Raízes que estão lá atrás, lá dentro de você, na tua alma, porque alguma coisa está fragmentando o pseudo-eu. Tudo isso que estamos falando do pseudo-eu, tá? Ou seja, existe um ser ferido, fragmentado, que é o teu pseudo-eu. Esse não é o teu eu. O teu eu está intacto, está dentro de você. A imagem e semelhança de Deus, ela não pode ser tocada.
Por quê? Porque ela é divina, é dada por Deus. Inclusive é o que te faz viver, é ânima, se chama alma. É o que te dá vontade de viver, de ser, de existir, de amar a Deus. É o que nós chamamos de vazio, erroneamente, porque esse vazio, ele não é vazio, ele está preenchido, o Espírito Santo está lá, o Deus está lá, a tua autoimagem está lá, é o teu altar de Deus, é o lugar santo de Deus em você. Ele não está vazio, mas o quê? Por ele estar oculto, por ele estar cheio de bagulhos e fechado, você sente o vazio das tuas dores, da tua alma, as dores do mundo, das feridas das pessoas, das ausências, porque você tenta suprir, justamente porque essa luz está apagada dentro de você, essa ânima está apagada dentro de você. Você tenta gerar essa força, essa motriz, esse dínamo, esse poder espiritual. Você tenta encher com o quê? Com prazeres, porque você realmente você não está deixando o sol iluminar você. Então você não sente o calor, o afago do amor de Deus. Então você busca esse amor em outras coisas, em outras pessoas. E busca realizações nessas coisas, nessas pessoas, enquanto a verdadeira realização do ser humano está lá dentro. É que as pessoas não têm o costume de entrar dentro de si. A filosofia te ajudaria nisso, a própria psicologia te ajudaria nisso, se ela fosse cristã, se ela fosse voltada para mística, se ela fosse voltada para o Espírito. O Espírito Santo, gente, ele vai te conduzir por esse caminho. Porque as tuas feridas verdadeiras, vou te chamar verdadeiras, que geram ansiedade, depressão, câncer, doenças físicas, desequilíbrios, escolhas erradas, tudo isso estão dentro de você. Eu vou explicar isso de uma maneira mais lúdica, como Santa Teresa d'Ávila explica. É o castelo interior, as 7 moradas. Ela explica no castelo interior justamente essa descoberta de Jesus que está no centro de nós, como se fosse um diamante, a nossa alma é como se fosse um diamante, onde as moradas estão nesse diamante, e você vai ter que passar por essas moradas. Primeira morada, segunda morada, terceira morada. Por isso eu falei para vocês, não é fácil entender a mística, não é fácil entender essa caminhada. Porque essa caminhada, ela entra você. Por isso chama inner healing, né? Cura interior. É a cura da tua alma. Porque eu preciso curar esse pseudo-eu. A minha consciência poderia se comparar a esse pseudo-eu. Até o meu inconsciente poderia se comparar a esse pseudo-eu. Por quê? Porque ele está enganado, ele está ferido, ele está fragmentado. Deus precisa curar até que ele se torne o eu verdadeiro. Você entendeu? O pseudo-eu não é uma existência à parte de você. Ele existe, porque ele se comunica com o mundo exterior. Ele é que tem a tua consciência, os teus olhos veem, os teus ouvidos, o teu nariz, a tua boca sente. Tudo isso traz comunicação para esse pseudo-eu, para esse eu interior, vou chamar assim, que está ferido, fragmentado, que não é o verdadeiro eu ainda. Ele precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa ser transformado no próprio Jesus. Ou seja, essa libertação ela acontece quando a gente tira essas barreiras dentro de nós. E não é uma caminhada fácil chegar nas feridas. Por quê? Porque o pseudo-eu ele está enganado também. Porque ele acredita nas coisas do mundo, ele acredita muito nas realizações humanas, porque ele sabe lidar, entende como lidar com o mundo, mas ele não sabe lidar com o mundo espiritual, não sabe lidar com a mística, não sabe lidar com o verdadeiro eu. Gente, como é que os santos conseguiram chegar lá? Vocês têm que ler livros, gente, vocês têm que entender a mística. Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande mística, e São João da Cruz, grandes místicos, eles explicam isso, tanto nas noites escuras como no castelo interior, só que é difícil de você juntar isso e entender. Na cura interior, e eu vivendo as minhas dores e os meus silêncios, eu fui entendendo e processando isso na minha vida mesmo. Como eu estava enganado. Eu visitava muito o meu passado e me machucava. E voltava para o passado e me lamentava. E tinha vergonha. Mas por que isso? Porque eu estava estagnado no pseudo-eu. Eu achava que aquele Arthur era o Arthur verdadeiro, mas não é. Aquele Arthur pecador, aquele Arthur ignorante, burro, inocente, não sabia nada do mundo.
Claro que ele ia cometer um monte de burrices, de ignorâncias, é lógico. Igual você acha que uma criança, ela sabe tudo, ela vai ser perfeita? Ninguém, nenhum adolescente. Qual adolescente não vai fazer uma bobagem? Qual adolescente não vai se machucar, não vai se ferir? Qual adolescente não vai cometer um monte, e até jovens? Por quê? Porque eles estão descobrindo-se e descobrindo o mundo. Só que eles se descobrem da maneira errada, não espiritualmente, eles se descobrem pelo mundo. Na sexualidade, nas drogas, fazendo besteira, fazendo coisas certas. Eles vão se descobrindo o que eles gostam de comer, o que eles não gostam de comer, o que eles gostam de viver. Então eles vão, e o pior, como eles não têm acesso ao verdadeiro eu, eles vão se transformando, se deformando. Ignoram a presença de Deus, ignoram esse amor sobrenatural. E a doença do mundo está nisso, nesse caos, porque as pessoas vivem achando que elas são o pseudo-eu, elas acreditam que elas são esse ser que está no pecado, que está ferido, que está fragmentado. Então, para não ficar cansativo, gente, eu vou deixar essa conversa para amanhã, a continuidade dessa conversa, para chegar nas raízes, tá? Hoje eu não vou gravar o texto aqui, porque o texto já está gravado. Eu gravei um texto chamado Terço Milagroso de São Miguel Arcanjo. Hoje é dia de vocês rezarem esse terço. É um terço profundo, é um terço que exige de vocês concentração, que exige de vocês mergulhar na alma de vocês. Por isso vamos rezar esse terço. Eu vou postar de novo o terço aqui para vocês. Procurem aqui no portal Cura-me, tem lá o terço poderoso, é o terço que eu gravei outro dia, de São Miguel Arcanjo, tá? Esse terço vocês têm que rezar por vocês, pela libertação do pseudo-eu. Vocês têm que libertar, rezar pela tua essência, pelo teu eu. A consciência que você acha que é você e que não é você ainda, você precisa rezar pela libertação e pela cura interior. Essa criança está dentro de você. Amém? Eu vou deixar aqui gravado, vou colocar para vocês e façam esse terço de uma maneira devota. Se não tiver tempo durante o dia, à noite. Tem que ser pausado esse terço. Você tem que rezá-lo, degustá-lo, entendê-lo e rezar e colocar esse pseudo-eu ali nessa oração. Para que a gente chegue nas raízes das nossas feridas, das nossas doenças, das nossas fragmentações. Tá bom? Então, mãos à obra, gente. Não se esqueçam, muita gente me perguntou sobre o Spa da Alma. Ontem já tive 2 inscrições do Spa da Alma. Eu não sei quantas vagas restam, eu acho que sobram mais 2 vagas, eu acho, não sei, eu tenho que ver agora, porque tínhamos 4 vagas, eu não sei. Então as pessoas estão procurando muito. Quem quiser se inscrever, corra, porque faltam apenas, acho que 2 vagas para preenchermos o Spa da Alma de outubro, tá bom? Eu vou confirmar a vinda do Rick, que a gente está querendo trazer o Rick para cá, para o Brasil, que é um grande homem, grande pregador, grande dom de cura e de revelação. Ele é incrível. Com a graça de Deus vamos conseguir. Quem puder nos ajudar a trazê-lo até financeiramente, quem puder ajudar na vinda do Rick, eu estou aceitando doação, tá? Porque eu tenho que dar, ele é um missionário, eu preciso dar dinheiro para ele, tá? E eu não tenho esse dinheiro para dar. Eu já consegui a passagem dele, só falta agora a gente pagar, né? Dar dinheiro para ele, juntar o dinheiro para dar para ele, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueçam de mandar essa mensagem, essa gravação, evangelizem, mandem para quem está precisando essa gravação. E não se esqueçam que nós vivemos de doação também. Não se esqueçam de doar, nem que seja R$1, doem para o Vinde Verde, nos ajudem a evangelizar. Estamos precisando muito, 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 gente. Tudo que vocês lembrarem da gente, doações, etc., se lembrem, nós precisamos. Sobrou R$1, doa, nós precisamos, gente. É uma luta mensal, é uma luta tremenda que nós temos e nós estamos crescendo, graças a Deus, e graças a doações de vocês, às orações de vocês, vamos continuar crescendo, evangelizando e trazendo pessoas para Cristo. Nosso trabalho é o quê? Salvar almas. Manda para alguém que você ama essa oração, curte o nosso YouTube, nosso Instagram, nos ajudem a evangelizar. Tá bom? Que Deus te abençoe tua semana, abençoe teus pedidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer esse poderoso terço. Amém.